Hoje nós vamos falar um pouquinho. O altar é o melhor lugar para estar. Que altar é esse? Né? Qual é esse melhor lugar para que nós podemos estar? Então nós vamos aprender um pouquinho sobre isso. Que lugar é esse? Que altar é esse? Que Deus deseja que eu e você viva nele e participe dele e experimenta algo poderoso que vem do céu. Abra sua Bíblia no Salmo. Quão amável são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira, esfalece pelo ato do Senhor. E o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. E o pardal encontra casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhos, perto dos seus altares. Senhor dos exércitos, Rei meu, Deus meu. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvar-se perpetualmente. E o 10. Pois um dia no teu átrio vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu pai a permanecer nas tendas da perversidade. Amém? Então é algo poderoso aquilo que Deus tem para mim e para você. Então abaixa sua cabeça. Deus amado, nós colocamos diante de ti, diante da tua presença, Pai, a palavra que nós acabamos de ler. Senhor Deus, que o Senhor possa falar conosco, possa revelar o nosso coração. Papai, esse altar que o Senhor tem reservado para mim e para cada um dos nossos irmãos. Pai, que o Senhor fale conosco, ministra em nós, revela algo em nós e é aquilo que nós precisamos ouvir. Pai, trabalha em nós, molda nós. Pai, que nós podemos estar sensível à tua voz. Pai, que o Senhor é presente neste lugar. O Senhor é livre para falar. O Senhor é livre para fazer. O Senhor é livre para agir. E nós colocamos diante de ti, nós repreendemos toda retaliação, nós repreendemos toda palavra ao contrário, nós repreendemos tudo aquilo que possa tampar o nosso ouvido para nós não ouvir e não entender a tua palavra. Nós repreendemos agora, papai, tudo aquilo que não vem do Senhor, Pai. Tira o sono, tira o cansaço agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, é algo poderoso aquilo que Deus deseja para mim e para você. Como é bom, quão amáveis são o teu tabernáculo, né? Senhor dos exércitos. Isso é maravilhoso. A minha alma, o que ela faz? Ela suspira, esfalece pelo ato do Senhor. É algo poderoso. É algo que Deus reservou para mim e para você. Então, nós vivemos em um tempo de muita correria, com ambientes barulhentos e também com um coração muito agitado. Esse é o tempo que nós estamos vivendo, né? Um tempo de correria, não para, corre daqui, corre de lá, vai para cá, vai para lá, não para. É uma correria, coração agitado, né? Tem tanto coração que está tão agitado que está até infartando. Por quê? Não para, né? A correria do dia a dia, a agitação é muito grande. E isso, muitas vezes, o ambiente que nós estamos é muito barulhento, né? Hoje você senta até para comer um espeto, alguma coisa, você já chega ali, tá aquele barulho do lado, até ruim, né, o ambiente. Você quer estar num ambiente gostoso, agradável, daqui a pouco aquele sonzão alto do lado, atrapalhando, parece, em vez de ser só para a pessoa, ela quer que todo mundo ouça também, né? Isso é ruim, porque você quer estar ali no
silêncio, um ambiente gostoso, um ambiente agradável. E isso nós vivemos nesse tempo de muito barulho, né? Um tempo de muita agitação. Mas existe um lugar onde a nossa alma encontra descanso, onde o coração é curado e onde o espírito é renovado, que é o altar do Senhor. Esse é o melhor lugar. É o lugar onde a sua alma encontra o quê? Descanso. Aonde você pode descansar e entregar aquela sua angústia, aquele momento agitado, o seu dia a dia da sua correria, mas o melhor lugar é você estar no altar do Senhor. É esse que é o lugar que vai te trazer o renovo. Aonde vai te renovar, vai te fortalecer para que você possa vencer o dia a dia. Então, o altar, ele representa o lugar de encontro com Deus e o ser humano. É onde o ser humano encontra Deus. Né? Aí nós podemos observar, desde a Gênesis até Apocalipse, o altar era lugar de encontro, de consagração, de restauração. Se oferecia também ali sacrifícios e também ali se derramavam as lágrimas e também celebrava a vitória. É algo muito poderoso. Então você vê de Gênesis a Apocalipse, tudo isso acontece. Então, não é apenas um espaço físico, mas é um ambiente espiritual onde a glória de Deus se manifesta. É onde a glória de Deus pode fazer algo maravilhoso. Tá com frio aí? Tá? Vamos desligar aquele ar ali. Desliga ali. Não, e o friozinho vem vindo. Você tá com calor? Então qualquer coisa, liga esse ventilador. Tá com calor aqui? Tá tranquilo? Qualquer coisa, liga só esse ventilador aqui. Então é um ambiente que é onde muitas vezes nós achamos que é um espaço físico, mas é um ambiente muito espiritual. E é onde a glória de Deus se manifesta. Então, nós precisamos ter o altar. Esse altar é nós que fazemos. O lugar para estar com Deus. Você reserva um momento. Muitas pessoas hoje têm feito um altar no seu quarto, num canto, em algum lugar da sua casa. Aonde você medita, aonde você tem a comunhão com o Pai. Então nós precisamos ter esse lugar que nós podemos parar para meditar, estar na presença dele e ouvir a direção e ouvir aquilo que Deus deseja para mim e para você. Então hoje, o altar, ele continua sendo o lugar onde nós entregamos tudo e recebemos de Deus o que realmente nós precisamos. É nele, é com ele. E por isso que nós afirmamos com a convicção que o altar é o melhor lugar para que nós podemos estar. Esse é o melhor lugar. É o lugar que Deus reservou para mim e para você. E o primeiro ponto que nós podemos observar nesse texto que nós acabamos de ler, o altar, a entrega total. No altar nós precisamos ter uma entrega total. Nós precisamos entregar tudo a Ele. Não podemos ficar com nada guardado em nós. Quando você tem uma intimidade com Ele, quando você está no seu quarto, quando você está ali só você e o Pai, é o momento de você entregar tudo a Ele. É o momento de você chorar,
é o momento de você entregar, é o momento de você abrir mão de algumas coisas que Deus muitas vezes vai pedir que para você. Então esse é o momento íntimo que você vai ter com o Pai. Em Romanos 12:1 fala assim: apresenta o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. É entregar o nosso corpo como sacrifício vivo. Entregar a Ele a nossa vida e colocar na mão dele para que Ele possa fazer e Ele possa realizar. Então, no altar, não se negocia. Porque quando nós estamos com Deus, muitas vezes nós queremos negociar. Muitas vezes nós queremos falar: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu peço isso, eu peço aquilo. Mas muitas vezes Deus quer trabalhar em alguma coisa na nossa vida. E muitas vezes nós não queremos que Deus trabalhe naquilo. Nós tentamos o quê? Negociar. Senhor, eu quero isso, eu não quero isso. Né? Mas o nosso Pai, Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você necessita. E muitas vezes, você não pode negociar, é entregar. Se entregar por completo, para que Ele possa fazer. Então, no altar, o orgulho morre. A carne é crucificada e o coração se dobra. Porque quando você está na presença dele, o orgulho nosso vai morrer. Deus vai mostrar para nós que nós somos apenas um miserável. Olhar para nós e olhar e falar assim: Deus, nós não valemos nada, nós não prestamos para nada. Né? Então, muitas vezes, Deus vai nos quebrar, vai tirar o nosso orgulho, vai tirar a nossa vaidade. E muitas vezes, a nossa carne tem que ser crucificada todos os dias. Todo dia nós temos que ir para a cruz. Todo dia. Todo dia nós temos que abrir mão de alguma coisa. Todo dia nós temos que renunciar a algo para viver aquilo que Ele tem. E todo o coração se dobra diante dele. E ali que diz, né? Senhor, não a minha vontade, mas que faça a tua. Porque a nossa vontade não é boa, perfeita e agradável. Mas a vontade do Pai é perfeita, agradável e é boa. É algo poderoso. Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Senhor, mas eu tenho esse projeto, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho isso na minha mente. Mas se for da tua vontade, faça. Se não for, tira de mim. Desvia esse caminho que não seja bom para mim. Que não vai ser ótimo para mim, mas que faça a tua vontade, que não faça a minha vontade. É doído, né? Porque nós queremos que faça a nossa vontade. Porque se o Pai não fazer a minha vontade, a nossa vontade, não vai valer a pena. Não é bom viver isso que Deus tem. Porque Deus não quer fazer aquilo que eu quero. Deus só quer fazer aquilo que Ele quer. E muitas vezes nós não entendemos os planos, os projetos de Deus para nós. Então Deus sempre vai fazer aquilo que Ele deseja. Mas se eu e você desejar que Ele faça. Porque muitas vezes nós podemos tentar com a nossa própria força. Nós podemos ir lá e fazer. E muitas vezes vamos lá e quebra a cara. Muitas vezes isso acontece na nossa vida. Mas quando você se entrega de verdade no altar,
Deus transforma o seu interior. Não tem como. Não tem como você entregar e Deus não fazer algo. Porque quando você se entrega por completo, Deus transforma. Deus muda a sua história, muda a sua vida. Nós podemos observar um exemplo muito forte sobre isso. Abraão, no monte de Moriá. Ali ele não entregou apenas Isaac, mas ele entregou o seu coração, a sua confiança e a sua fé. Ele foi provado. Naquele monte, naquele lugar, ele tinha que entregar algo precioso, algo valoroso, que era o filho dele. Que era algo impossível para ele. Mas se Deus pediu, ele foi e entregou. Mas ele confiou e teve fé que Deus podia fazer algo diferente. É a entrega. É se entregar. E isso faz toda a diferença. Porque quando Abraão se entrega, algo extraordinário acontece na vida de Abraão. Porque ele ia o quê? Sacrificar o seu próprio filho. Mas por causa da entrega dele, por causa da confiança dele, por causa da fé dele, Deus trouxe um animal para ser queimado no lugar do seu filho. Porque é muito forte. Seu filho carregando uma lenha junto, subindo o monte, e aí ele pergunta: pai, cadê o animal? Nós vamos fazer um sacrifício lá na ponta do monte. Mas cadê o animal? Deus proverá. Deus proverá. É algo poderoso. É acreditar que Deus vai prover lá em cima. É algo extraordinário, vai acontecer. Mas nós estamos aqui é fazer. Vamos fazer aquilo que Deus mandou nós fazer. Vamos, meu filho. Vamos pegar a lenha. Vamos preparar o fogo. E é isso que acontece. É a certeza. É crer por causa da entrega. Deus move algo extraordinário. E é assim na nossa vida. Quando nós entregamos o nosso coração, quando nós confiamos e quando nós temos a fé de crer no algo impossível. Então o altar, ele nos ensina a confiar em Deus, acima da circunstância. Quanto mais entregamos, mais livre nos tornamos. Quanto mais nós entregamos ao Senhor a nossa vida, mais livre nós vamos se tornar. Mais livre para que Deus possa agir. Entrega hoje alguma coisa, entrega outro, entrega outro, entrega outro, entrega. O tempo todo você entrega ao Senhor. E quanto mais você entrega, mais livre você vai estar para viver aquilo que Deus tem. E o segundo ponto que nós podemos observar é que no altar há cura e há restauração. Em Josué 2, 12, 13 fala assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Quantas vezes
Nós chegamos no altar quebrado, com dor, com feridas e também com muita angústia, tristeza. Porque no altar, o quebrantado é acolhido, o pecado é perdoado e o cansado é renovado. E no altar que nós choramos as nossas dores, é no altar que nós choramos as nossas feridas, as nossas angústias e saímos fortalecidos para enfrentar a vida. É no altar, é na presença, é você com o Pai. É de você entregar, é de você colocar diante dele, porque é tão maravilhoso, porque antigamente, quem podia ir no altar era só o sacerdote, só ele que tinha o direito de ir, e ele ia e chegava para as pessoas falavam o que queriam, e ele que ia ao altar. E se o sacerdote tivesse em pecado, era tão interessante que ele tinha uma corda amarrada no pé e ele ia no Santo dos Santos. Se algo tivesse errado nele, se tivesse um pecado, ele era morto no ato. Então ele tinha que estar santificado e forte. E ali ele tinha que estar ali puro. E ele chegava ali, porque se ele tivesse morto, ele só ia puxar a corda e ia enterrar. Mas tão maravilhoso que Deus, nosso Pai, manda o seu Filho para vir nessa terra, para mostrar para nós que nós podíamos cumprir a lei, que é a palavra dele, que também nós podíamos viver tudo aquilo que estava escrito, porque o povo falava que não, os judeus achavam que tudo aquilo que estava escrito não tinha como se cumprir, não tinha como fazer. Mas Jesus, Deus, o nosso Pai, manda o Filho para que cumpra a lei. E mostrar para nós que nós também podemos viver a palavra dele. E nisso tudo, ele vem para morrer por nós, porque todos nós já estava condenados, porque só o judeu estava salvo. Todos nós aí sido condenados. Mas Jesus morre, passa pelaquela cruz, para que nós podemos ter vida com abundância. E aí nós começamos a desfrutar. E ali naquela cruz o véu é rasgado. Aonde era santo dos santos, só o sacerdote podia, aquilo foi rasgado. Hoje todo mundo pode ter o acesso ao Pai. Você não precisa ter alguém, um intercessor ou alguém para ir lá e falar com o Pai. Você tem o livre acesso de ir direto à fonte. Isso que é maravilhoso. Isso é algo extraordinário para mim e para você, esse livre acesso ao Pai. É ter esse altar de estar na presença dele e viver aquilo que ele tem. E falar com ele. Não precisamos mais de ninguém para ir lá falar por mim. Eu mesmo posso ir lá e falar com o Pai. E o Pai pode falar comigo. E o Pai possa ministrar em mim, através da tua palavra, porque a palavra ela revela, ela transforma, ela cura. Você quer revelação de Deus? Vai na palavra. Não precisa de ninguém ir lá para falar para você. Vai na palavra porque Deus revela.
Deus vai revelar algo poderoso, maravilhoso para você. Então é isso. Hoje nós temos esse acesso, esse livre acesso de viver isso e desfrutar dessa maravilhosa mesa que Deus tem preparado para mim e para você. É um banquete de estar à mesa. Todos nós temos um lugar na mesa. É isso que é maravilhoso. Você tem um lugar na mesa. Você olha, fala, eu não tenho lugar na mesa. Eu não mereço essa mesa. Mas o Senhor sempre vai falar para você, tem lugar na mesa para você. Porque o Pai sempre está disposto para te receber. E o Pai sempre está disposto para te abraçar. E o Pai está sempre disposto para te ouvir. Por quê? Porque esse lugar é teu. Lugar na mesa. Lugar de relacionamento. Lugar de intimidade com o Pai. É esse lugar que Deus tem para mim e para você. É algo muito especial. É algo maravilhoso. E no Salmo 147, 3 fala: só Ele cura o seu coração quebrantado e enfaixa as suas feridas. Olha que coisa linda. Salmo 147, 3. Só Ele cura o seu coração quebrantado e enfaixa as suas feridas. Quantas vezes você chegou no altar destruído e saiu em paz? O altar é o hospital da alma. É o lugar que Deus cura. É o lugar que Deus ministra. É o lugar aonde Deus fala. E é isso que Deus deseja. Entrega na mão dele. Confia nele. Que ele o fará. Ele vai realizar. Na hora certa, no momento certo. Espera no Senhor. Confia nele. O tempo está difícil. Não está fácil. Mas vale a pena você esperar. Confia. Porque no momento certo, na hora certa, Deus vai fazer. Deus vai realizar. E o terceiro ponto. No altar, nós recebemos a direção. E recebemos também o propósito que ele tem em nossa vida. Isaías 6, de 6 a 8, vai falar então do seu, que fala assim, então, os dos serafins voavam até a mim e tocou na minha boca. Depois disso, ouvi uma voz do Senhor. Isaías. Olha que coisa linda. Então, um dos serafins voou até a mim. Tocou na minha boca. Pois disse, ouve a voz do Senhor. Veio um anjo e tocou na boca dele. E algo extraordinário aconteceu na vida de Isaías. Isaías estava onde? Estava no altar. Quando foi purificado, capacitado e chamado. Ele não estava em qualquer lugar. Ele estava na presença do Pai. E quando nós estamos na presença do Pai, nós recebemos algo extraordinário, algo poderoso. Que Deus possa vir fazer, tocar e falar, ouça a voz do Senhor. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos ouvir a voz do Senhor? Porque muitas vezes aqui dentro não está quieto. Nós estamos inquietos. Muitas vozes falando. Muitas coisas acontecendo. Muitas coisas pensando.
e nós não paramos para ouvir. Um exemplo muito claro. Pega de manhã, o primeiro horário, vá para o teu quarto, fecha a porta, pega a Bíblia e começa a ler ela. E daqui a pouquinho depois, você acabar de ler, você começa a orar. Você vai sentir uma coisa assim, muitas vozes vindo e falando. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo. Você tem que ligar para fulano, ciclano, beltrano. Sabe por quê? Para você impedindo de você experimentar algo poderoso que vem do Pai. É vozes. É coisas que você tem que fazer. Aí você sabe o que você tem que fazer? Fala, Senhor, tira isso aqui da minha cabeça. E daqui a pouquinho, volta tudo à minha tona. Volta tudo aqui na minha mente. Porque é isso que eu preciso fazer. Mas agora, Senhor, eu quero ter a intimidade com o Senhor. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz. E se você levar o celular, aí piorou. Na hora que você pôs o celular do ladinho, você começa a ler, aí... Aí vem uma mensagem, vem duas, e você está lendo. Aí você ora e fala assim, deixa eu ver quem é mesmo. Você já perdeu o foco. Desliga o celular. Porque ele vai tirar o teu foco. Vai minar, vai tentar tirar, para que você não ouça a voz de Deus. E Deus quer falar conosco. Porque Ele quer dar a direção. E Ele tem o propósito para mim e para você. Então, o altar nos alinha com o propósito eterno de Deus. Quando nós estamos na intimidade com Ele todos os dias, nós vamos alinhar o propósito de Deus em nossa vida. E Deus vai mostrando. E Deus vai fazer. Porque você entrega a Ele e Ele faz. Porque muitas vezes nós achamos que Deus não está trabalhando. Mas Ele está trabalhando ao nosso favor quando nós estamos entregando a Ele. Quanto mais nós entregamos, quanto mais nós abrimos mão, quanto mais nós renunciamos, mais o Senhor trabalha ao nosso favor. Ele age, Ele manifesta. E o propósito dele vai se cumprindo na nossa vida. E nós vamos vendo os propósitos de Deus realizar. É entrega. É renúncia. É fácil? Não é. Se falar para você que é fácil, mentira. É difícil. Mas tudo que é fácil, vai fácil. Mas o que é difícil, é muito difícil você deixar ir embora fácil. Porque você sabe quanto suou, você sabe quanto demorou, você sabe quanto você entregou. Então é o preço, né? O preço é alto, mas vale a pena. Quem frequenta o altar não vive perdido, vive guiado. É isso que é a chave. Se nós estamos no altar do Senhor todos os dias, nós vamos viver guiados no Senhor. É Ele que vai guiar, é Ele que vai trazer a direção. Nós não vamos se perder, porque Ele vai mostrar o caminho. Se nós estiver errando, Ele, opa, está errado, é para cá. E Ele vai dar a direção. E Ele não falha. Então, frequenta sempre o altar dele. Não viva perdido. Viva guiado pelo Espírito Santo.
E é o maior presente, é o maior prazer do Pai nos guiar, nos conduzir, nos levar adiante. Porque ali ele fala, Jesus veio para nos salvar. Então você vê em João 10:10, o diabo veio para roubar, matar e destruir. E Jesus veio dar vida, vida com abundância. Está entendendo? A abundância. Mas será que nós estamos vivendo essa abundância que Deus tem para mim? Se Ele veio para dar vida, vida com abundância, é no altar que você vai viver essa vida de abundância. É Ele que vai guiar. É em tudo. Não é só vida financeira essa abundância. É em tudo. É saúde, é o lar, é a paz, é o trabalho, é tudo. É abundância em tudo. Tudo Deus deseja que nós vivemos essa abundância. Foi para isso que nós fomos criados. Para viver uma vida de abundância no Senhor. É isso que Ele deseja. É isso que Ele quer. Então, o melhor lugar do mundo não é uma viagem, um evento ou uma conquista humana. O melhor lugar do mundo é onde Deus está. E Ele nos espera no altar, diariamente. É esse que é o melhor lugar. É bom viajar. É maravilhoso viajar. É maravilhoso estar num evento, conquista, né, humana. É muito bom. Mas o melhor lugar é quando você está na presença dele e vivendo o propósito dele na sua vida. Esse é o melhor lugar do mundo. Não tem outro lugar para que você possa desfrutar da vida, de uma vida abundância. É só nele. Nenhum lugar você vai desfrutar isso. É nele. E é diário. É todos os dias. Todo dia Deus tem um maná. Não faça igual os israelitas. Né? Tinha o maná. Tinha algo poderoso. Algo fantástico. Tinha o maná todos os dias. Todo dia Deus mandava. Mas Deus falou, é para hoje. E o que eles faziam? Eles guardou, né? E o que aconteceu? Estragou. Porque amanhã Deus tem mais. Amanhã Deus tem mais. Todos os dias Deus tem mais. Deus tem um maná todo dia. Mas vai depender de mim e de você se nós vamos desfrutar disso. Se nós vamos colher e vamos desfrutar diariamente daquilo que Deus tem. Porque o salmo que nós lemos, bem no finalzinho, Salmo 84:10, ele fala, vale mais um dia no teu átrio do que 1000 em qualquer outro lugar. Muito melhor viver um dia no teu átrio que viver 1000 em qualquer outro lugar. Porque um dia no Senhor é muito melhor. Então, o que Deus deseja para mim e para você é que nós vivemos todos os dias nesse lugar. Viver no átrio dele. Viver no altar dele. Desfrutar daquilo que ele tem. Ouvir a voz dele. Seguir a direção dele. E tomar a decisão que ele tem para mim e para você. É isso que vale a pena. Então hoje, Deus te chama de volta ao altar. Talvez você tenha se afastado.
talvez tenha deixado de se entregar por completo, mas o altar está aberto. Deus está de braços abertos para te receber. E esse momento é o momento seu, compadre. É de você entregar, é de você colocar diante dele. Algo que você precisa entregar, eu não sei, Deus falou alguma coisa com você. Eu não sei qual é a tua entrega, será que você entregou completamente ou só pela metade? E esse momento é teu. Baixa a tua cabeça. Coloca diante do Senhor. O que você precisa entregar a Ele? O que muitas vezes pode estar aí no oculto? Muitas vezes está algo escondido. Mas você fala, Senhor, revela a mim. Examina a mim. O que há em mim? O que está escondido em mim? Mostra para mim, Senhor. Muda. Transforma. Algo que muitas vezes está me impedindo de ir adiante, de prosseguir, de viver aquilo que o Senhor tem para mim. O que tem me barrado, o que tem me bloqueado de eu viver todos os dias na tua presença? De ter essa intimidade com o Senhor todos os dias. Se você não tem um altar na sua casa, faça um lugar. Crie esse lugar. Crie esse ambiente de você estar na presença dele todos os dias naquele lugar. Porque vai valer a pena. Porque você vai ver a direção. Deus vai te dar o norte. Aonde você vai se entregar, se humilhar, se render, se prostrar. Aonde você vai experimentar o teu maná. Aquilo que Deus tem reservado para você. Se tem algo que precisa entregar, entrega. Vale a pena. Vale mais um dia no teu ato do que 1000 em qualquer outro lugar. Vale a pena você estar na presença dele, entregar a ele, se render a ele, se prostrar a ele. Entrega a ele aquilo que muitas vezes tem feito você distanciar, tem tirado você do foco. Coloca na mão dele. Fala, Senhor, tira isso de mim. Afasta de mim. Para mim viver, para mim estar no teu altar, de estar na tua presença, de estar contigo. Porque esse é o melhor lugar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Porque o Senhor tem o melhor lugar para mim. E para cada um dos nossos irmãos. Senhor Deus, o Senhor continua ministrando, falando ao nosso coração, trabalhando em nós, moldando nós, nos libertando, Pai. E nós te adoramos, e nós te bendizemos o teu nome.
porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado, Senhor, por essa tua palavra. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor falou conosco, ministrou em nós, trabalhou em nós. Nós te adoramos, nós engrandecemos o teu nome. Em nome do Senhor Jesus.